Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina a minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, 16 de janeiro de 1930, 27 e 29. Como na criação, redenção e reino da divina vontade, a parte trabalhadora é da divina vontade. E as três divinas pessoas são concomitantes. A criação quer narrar a história da divina vontade. Quem vive nela recebe tudo, pode dar tudo e toma parte em todas as qualidades divinas. Estava a seguir o fiat divino na obra da criação, e ó, como me parecia bela, pura, majestosa, ordenada, digna daquele que a tinha criado. Parecia-me que cada coisa criada tinha que me contar a sua pequena história, que encerrava daquele fiat que lhe tinha dado a vida, e que, tirando-as à luz do dia, deviam narrar para fazer conhecido o que sabiam da divina vontade. E unidas juntas, deviam narrar a longa história daquele fiat que não só as tinha criado, mas conservando-as, e dava-lhes o trabalho de narrar sua longa história, dando a cada coisa criada uma lição para narrar as criaturas, para fazer conhecida aquela divina vontade que as tinha criado. Mas enquanto minha pobre mente se perdia em olhar a criação e queria escutar as tantas belas lições que queria dar-me cada coisa criada sob o fiat divino, meu doce Jesus, saindo de dentro do meu interior, me disse: minha pequena filha do meu querer eterno, quero que saiba que a obra da criação, da redenção e do reino do nosso querer é tudo obra do nosso Fiat Supremo. Ele tomou a parte trabalhadora e as três divinas pessoas tomaram a parte concorrente. Mas foi a nosso Fiat divino ao que lhe demos o trabalho. Tipo assim, a Santíssima Trindade, tipo, encomendou o serviço. E quem fez o serviço foi a divina vontade, foi o Fiat, né? Mas foi o nosso Fiat divino ao que lhe demos o trabalho de criar a criação, de formar a redenção, de restabelecer o reino de nossa divina vontade. Porque nas obras que saem de dentro da divindade é sempre o nosso querer divino que toma essa parte ativa, ainda que todo o nosso ser divino concorra junto, porque ele tem virtude, ofício dirigente e trabalhador de todas as nossas coisas. Assim como tu tens as mãos para trabalhar e os pés para caminhar, e se queres agir, não te serves os pés, mas das mãos, ainda que todo o teu ser seja concomitante à obra que queres fazer, assim também é do nosso ser divino. Não há parte de nós que não concorra, mas é nossa vontade que toma parte dirigente e trabalhadora. Muito mais que ela tem em sua sede na divindade. Sua vida corre em nosso seio divino, é vida nossa, e enquanto sai de nosso seio divino, mais bem sai e fica. Leva fora de nós a virtude criadora, do que quer fazer, dirigir e conservar. Agora, como você vê, tudo é obra do nosso Fiat divino. E por isso todas as coisas criadas estão como tantos filhos que querem contar a história de sua mãe. Porque sentindo sua vida nelas e conhecendo a origem de onde vem, sentem a necessidade de dizer cada uma delas quem é sua mãe, como é boa, como é bela e como elas são felizes e belas porque foram dadas à luz por uma mãe como ela. Oh, se as criaturas possuíssem como vida a minha divina vontade, conheceriam tantas belas coisas dela, e conhecê-la e não falar dela lhe seria impossível, assim que não faria outra coisa que falar dela, amá-la e expor sua vida para não perdê-la. Depois acrescentou: minha filha, nossa divina vontade é tudo, e estando por toda parte, a alma vive imersa nela, não faz outra coisa que tomar continuamente de Deus. E Deus está em ato contínuo de verter-se dentro dela, mas tanto que não só a completa, mas sim que não podendo conter tudo dentro, forma mares em torno dela. Porque nosso querer divino não estaria contente se a alma que vive nela não pudesse lhe fazer parte de todas as partículas de nossas divinas qualidades. Porquanto a criatura é possível, de modo que a alma deve poder dizer:
Tudo me dás e tudo te dou. Em teu querer divino posso te dar todo tu mesmo. Eis porque quem vive em nosso Fiat é nossa inseparável. Sua pequenez nós sentimos correr em nossa potência e se enche de potência até não poder mais. E honra nossa potência porque a põe em condições de comunicar-se à criatura. Nós a sentimos correr em nossa beleza e se enche de beleza, em nosso amor e se enche de nosso amor. Em nossa santidade fica cheia dela. Mas enquanto está cheia, honra-nos, porque nos põe em condição de embelezar com a nossa beleza divina, de enchê-la com o nosso amor, de selar a nossa santidade, de modo a pôr em atitude todas as nossas qualidades divinas. Em uma palavra, põe-nos em condições de agir e dar-nos o que fazer para comunicar-nos a ela, porque não nos convém tê-la em nossa divina vontade diferente de nós. Será pequena, não pode encerrar o todo nosso ser divino, mas participa ali todas as nossas qualidades divinas, quanto a criatura é possível, de modo que nada lhe deve faltar. Isto é possível, por isso nada queremos negar-lhe, e além disso negaríamos a nossa divina vontade, e seria o mesmo que negar a nós mesmos o que nós mesmos queremos fazer. Por isso, seja atenta, minha filha, em nosso Fiat, e encontrarás a verdadeira finalidade para a qual foste criada. Tua origem, tua nobreza divina, encontrarás tudo, receberás tudo e tudo nos darás. Então, é um trecho que a gente tem que, mergulhar nele e buscar viver, essa realidade toda. Eu acredito que a gente pode, claramente ver a ação da divina vontade trabalhadora através de nós, né? E Deus nos cercando o tempo todo, de luz, de conhecimento. E assim a gente vai, não sabendo como que acontece essa pequenez toda acontecendo tudo isso, mas eu acredito que é por isso mesmo que a gente não sente, porque é algo, que é o próprio Deus fazendo, Deus fazendo tudo. Então ele percebe. A gente, às vezes, por nossa pequenez, a gente não percebe, mas ao mesmo tempo a gente sente que a gente está sendo tocado, e cercado por luz por causa dos conhecimentos que vão nos ajudando a penetrar e a entender a obra que Deus está fazendo através de nós e em nós. Mas assim, é tudo muito simples, Não precisa de grande glamour, por isso a gente não parece que a gente não vê tudo isso, Todo esse poder, essa santidade que corre na criatura, e se comunica e tal. A gente parece que não vê, mas se a gente tivesse um olho maior, a gente veria, Mas como a gente é pequeno, a gente não dá conta de ver, Então a gente fica inebriado, nessa realidade sem poder entender tudo, sem dar conta de tudo, E mas fazer o quê, A gente quer e deseja e Jesus supre aquilo que nós não conseguimos, Que ele fala sempre em outros trechos que ele faz isso. E nós vamos oferecendo cada vez mais o que temos, O que Deus dá para nós, O que Deus recebe de nós. Aquilo que nós temos o conhecimento, a gente vai dispondo e vai trabalhando para que a divina vontade em nós cresça a cada momento, a cada dia. Então, é um milagre que acontece, Eu creio plenamente em tudo isso que ele falou. Entendo esse trabalho da divina vontade, Ele, ele está concorrendo. Então, é como se ele tivesse, encomendado um serviço e ele mandou a sua divina vontade realizar. Mas o tempo todo ele está ali acompanhando para poder, ficar feliz com a obra que está sendo feita. Então, é maravilhoso, Ele fala que ele está presente, Não deixa de estar presente em tudo que é feito pelo Fiat divino. E aí nós sentimos a vida nelas, a vida correr, porque a fonte da divina vontade, a vida é em nós. Então a gente sente a vida correr, nas criaturas, nas obras belas que são feitas pela divina vontade. E aí você pode dar tudo, para Deus. Tudo me dás e tudo te dou em teu querer, posso te dar todo tu mesmo. A Luísa pode dizer isso para Deus, porque quem vive nosso Fiat é nossa inseparável, sua pequenez nos sentimos correr em nossa potência. Então, é através das orações que a gente faz, pela fé que nós, nos inundamos desse conhecimento, vamos fazendo trabalhos e atos em torno desse conhecimento que vamos abrangendo, e vamos rezando, e vamos conversando com Deus, interagindo com Ele,
E aí ele se põe em condições de comunicar-se conosco. E a gente vai percebendo ele velado em várias circunstâncias, em várias coisas, mas a gente sabe que ele está presente e vamos observando a cada momento, amém? É isso. Espero ajudar você a entender esse trecho. É bem interessante, bonito, né? Mas é aí, tá aí. Deus abençoe você e amanhã Deus toca mais a gente pra gente melhorar mais e mais o nosso conhecimento. Fiat, fiat, fiat. Então, eu quero, assim, deixar vocês bem cientes, né, que o viver na vontade divina não é glamour, tá? É mais renúncia do que qualquer felicidade, assim, perceptível. É uma felicidade da segurança, né, de você saber que é um caminho sólido, que você, pela inteligência, você conhece. Pelo conhecimento, né, você conhece. Mas pelo sentimento e pelo prazer humano, não tem. Eu só estou passando por várias circunstâncias bem frustrantes, né, humanamente, né? Tô bem frustrada, assim, com muitas coisas. O coral, que era uma coisa uma coisa da minha rotina, acabou. O hospital, também não tô com tanto vigor mais, porque a irmã não me retornou mais, né? Esqueceu de mim, falou para mim ficar tranquila, mas falou que ia ver e depois me retornar, até agora nada. Então, assim, a gente não vale nada para as pessoas, tá? E agora a minha cozinha tá com problema ali na pia, precisava que o marmoreiro viesse ver se dava para arrumar. O cara veio, falou que ia ver, que ia arrumar, e agora mandou uma mensagem falando que tem que destruir a cozinha inteira, que é melhor fazer outra. Condenou minha cozinha, como se eu tivesse dinheiro sobrando para fazer outra cozinha. Então, assim, não pense que você está ali todos os dias, fazendo os 31 dias, né? Se sacrificando com dores, com um monte de problema. Eu tô com dor na cabeça, né? Uma dor forte que não passa, né? É por causa dos hormônios, da menstruação e tal. Mas, assim, não passa. Toda hora eu tenho que tomar remédio. Eu tava com dor de ouvido há pouco tempo, né? Por causa de uma alergia que não sara no meu ouvido. E aí eu fico coçando e acaba, né? Se eu não souber coçar direito, com higiene, eu acabo provocando algum problema aí. Dessa vez deu uma infecção forte. Então, assim, não pensem que viver na vontade divina é solução, 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 24 horas por dia. Não é. Jesus abençoa, você vê a graça de Deus, mas quando você tá realmente percebendo as coisas, você vai ver que você é mais Jesus crucificado, né? Renunciando e perdendo. Você vai ser mais uma pessoa perdendo, 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 do que ganhando, ganhando, ganhando. Que só Deus que ganha. Entendeu? Deus ganha. Sim, situações para a glória dele, ele ganha. Mas você, humanamente, você não se sente ganhador de nada. Não se sente vitorioso em nada. Aí você não adianta se debater, não adianta revoltar contra Deus. Ah, por que que o Senhor não me avisou isso? Ah, por que que o Senhor não segurou minha boca na hora e tal? Não existe isso. Ah, por que que o Senhor não me fez eu olhar para tal coisa? Era melhor aquilo outro do que esse que eu tenho agora. Eu devia ter visto aquela outra opção lá na frente. Por que que o Senhor não me iluminou? Não sei o quê. Não existe isso, esses questionamentos com Jesus. Não existe isso aí, tá? Então eu quero deixar claro, né, que às vezes vocês pensam que é um mar de rosas viver na vontade divina, mas humanamente não é, gente. E a gente está sempre no humano. É impressionante, impressionante. Sempre a gente volta para o pensar em si mesmo. Isso é uma coisa que Jesus deixa mesmo latente, constante em você, para poder você ter certeza. Você quer mesmo viver na divina vontade? E aí você tem que fechar os olhos para o humano e ver o divino. E aí ver o que, que no divino tudo isso está servindo. O que essas renúncias estão sendo de atos reparatórios em direção ao mundo que está tão caótico. Aí você olha para o mundo, aí você faz um termômetro do mundo. Faz o tempero, né, vê a temperatura da sua vida pela temperatura do mundo. Como que o mundo está? Nossa Senhora, Jesus está fazendo um trabalho de justiça incrível, incrível, né? Eu já vi situações aí que Jesus tá fazendo a minha vontade, que eu pedi para ele. Corrige as pessoas, Senhor. Então, a Andressa Urach está sendo plenamente corrigida por Deus. O padre Fábio de Mello, que é uma pessoa que eu peço muito para Deus corrigir, está sendo corrigido, né? Aquele Didi lá,
aquele sistema lá da besta, dos Estados Unidos, né, está sendo corrigido. Então, assim, a igreja está sendo corrigida através do Papa Leão. Então, eu vejo na ordem divina tudo o que universalmente Jesus está fazendo para o bem nosso. Estou feliz na vida com o que Deus está produzindo. Então, aí, mas só que eu olho para minha vida, eu estou pagando preço para que esse bem todo esteja acontecendo. Entendeu? Deus está tirando, né, uma renúncia de mim, uma reparação minha, né, uma abnegação da minha pessoa, né, de não querer para mim, de ficar sofrendo, de estar perdendo, mas para o mundo está ganhando. Então é assim que eu vejo a divina vontade me usando, tá? Então eu deixo bem claro para vocês, quem realmente quiser viver na vontade divina, vai ter que ver dessa forma como eu vejo, porque senão você vai frustrar e vai largar um dia, vai acabar decidindo largar esse caminho. Amém? Mas eu torço por você que você entenda que nós não somos para nós mesmos. Nós somos só para a glória de Deus. E o jeito de ver a glória de Deus não é tão simples. Tem que ter uma atenção muito forte nos acontecimentos gerais, né? Não só na sua vida, mas nos acontecimentos humanos, universais, das notícias que estão ocorrendo no mundo. Você tem que estar sempre atento e vendo que Deus está produzindo grandiosamente, que você está agradecido demais porque Deus está reagindo, está agindo na justiça dele no mundo. Então, você vai vendo essas notícias, né? Tá vendo o INSS, as notícias do INSS, muito interessante isso que Deus está fazendo, né? De mostrar a corrupção do INSS, né? Lá no no Rio de Janeiro também tá tendo algumas coisas também acontecendo lá. Tudo isso é sinais bons que Deus está mostrando pela ação da divina vontade. Amém? Deus abençoe, então, todos vocês. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu vim em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Meu Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 22 de maio, volume 27, capítulo 29, 16 de janeiro de 1930. Como na criação, redenção e reino da divina vontade, a parte trabalhadora é da divina vontade. E as três divinas pessoas são concomitantes. A criação quer narrar a história da divina vontade. Quem vive nela recebe tudo, pode dar tudo e toma parte em todas as qualidades divinas. Estava a seguir o fiat divino na obra da criação, e ó, como me parecia bela, pura, majestosa, ordenada, digna daquele que a tinha criado. Parecia-me que cada coisa criada tinha que me contar a sua pequena história que encerra daquele fiat que lhe tinha dado a vida, e que, tirando-as à luz do dia, deviam narrar para fazer conhecer o que sabiam da divina vontade. E unidas juntas deviam narrar a longa história daquele fiat que não só as tinha criado, mas conservando-as, dava-lhes o trabalho de narrar sua longa história. Nossa, é assim mesmo, né? Que a gente também
se sente, que a gente vê, né? A gente olha para a criação e vê toda a grandeza de Deus, né? A gente vê o amor de Deus, né? A majestade, a santidade, a finitude de Deus, né? Assim, nossa, então a criação, ela é uma linguagem muda, né? Que ela não fala com palavras, como, né? O humano, o homem, mas é uma linguagem muda que fala muito, né? E, e faz a gente compreender, né? A partir desses escritos a gente foi compreendendo, né? Que, que até em outros trechos ele fala, né? Que a criação, todas as coisas, é um véu que cobre, né? A Deus, né? A sua divindade, né? Que aí ele falou lá do céu, né? Que ele, o céu é o véu, né? Que cobre ali, que é como é que ele fala, meu Deus, é ali que é o olho dele, né? Que ele observa, né? Tudo. É como se ele, o olho dele estivesse lá no céu, entendeu? E o céu é um véu que cobre os olhos, né? Que ele olha, né? Cada passo da criatura, tá ali atento, né? A cada mover da pessoa, cercando a alma, observando, né? Então, para a gente não, assim, não ficar com receio, não se assustar, não ficar aquele com medo, né? Realmente de dar o passo, de fazer alguma coisa, ele colocou ali, né, o véu, né, dos céus ali para velar assim mesmo a ele, né? Mas ele tá por toda parte e tudo fala dele, né? É muito incrível mesmo. Realmente ela narra a história, né? A criação do Fiat, né, dessa ordem de Deus, da harmonia, do equilíbrio, né, da divindade. É muito incrível mesmo. Eu amo mesmo, assim, olhar para a criação, para o que Deus fez, sabe? Eu amo, assim, realmente contemplar a criação. Fala tanto do amor de Deus, fala tanto dos atributos divinos de quem é Deus e do seu amor. É muito incrível mesmo. Dando a cada coisa criada uma lição para narrar as criaturas, né? Por isso que ele fala. Ele criou tudo isso, mas ele nos colocou aqui para conhecer ele e amar. Então, a conhecer ele. Então, ele criou todas essas coisas para a gente poder enxergar a ele, ver a ele, né? Todas as coisas falam dele, né? Então, é muito legal. Tudo traz realmente uma lição para falar de Deus. Não é à toa que ele usa tanta criação para fazer a gente compreender, né? Aqui no livro do céu ele usa muita criação, né? Para falar da divina vontade, para falar do amor dele, da ordem, de harmonia. Ele sempre usa a criação para fazer conhecer aquela divina vontade que as tinha criado. Mas enquanto a minha pobre mente se perdia em olhar a criação e queria escutar as tantas belas lições que queria dar-me, cada coisa criada sobre o Fiat divino, meu doce Jesus saindo de dentro de meu interior me disse: pequena filha do meu eterno querer, quero que saiba que a obra da criação, da redenção e a do reino do nosso querer é tudo obra do nosso Fiat Supremo, né? Do faça-se de Deus, né? Que tudo se fez, né? Tudo obra do Fiat de Deus, né? Do pronunciamento, a palavra criadora. Ele tomou a parte trabalhadora e as três divinas pessoas tomaram a parte concorrente. Então ela concorria, né? A divina vontade, as três pessoas estavam ali como espectador, né, ali ator, estava concorrendo, estava ali, né, saiu dele, né, então é como um exemplo que ele dá, né, que é tipo assim, a gente, né, a nossa mão, né, tem o nosso corpo e a gente quer fazer alguma coisa, não sei, uma ação de pegar o copo, né, a gente está concorrendo, né, porque a mão é nossa, vamos dizer assim, né, a mão ali, a gente está movendo a mão, mas a ação de pegar o copo ali, a vontade, né, o que fez mover a mão foi a minha vontade lá de pegar a mão, pegar aquele copo e beber água. A vontade. Então, ela é a que trabalhou, né? De fazer, mover a minha vontade fez mover a mão, né? Então, assim, minha mão concorreu. Então, assim, mais ou menos isso, né? Assim, o que eu entendi que ele falou. Então, a divina vontade é que trabalhou, que fez tudo, o Fiat de Deus, né? O Fiat Supremo, mas as três divinas pessoas estavam ali, concorrendo, participando, né? Tava junto. Mas foi a nosso Fiat Divino que lhe demos o trabalho de criar a criação, de formar a redenção e de restabelecer o reino de nossa divina vontade. Porque nas obras que saem de dentro da divindade, é sempre nosso querer divino que toma parte ativa. Né? Então foi a vontade, né?
tinha vontade de fazer tudo, né? Estava no adinta dele, todas as coisas, né? Ali a criação, como seria, tudo, né? Para formar a redenção, o reino, e a vontade dele que transbordou, né? Que saiu e que trabalhou, né? Que essa vontade que pronunciou Fiat, né? É interessante. Bem interessante, né? Assim como tu tens as mãos, ó, olha aqui o exemplo das mãos. Assim como tu tens as mãos para trabalhar e os pés para caminhar, e se queres agir, não te serves dos pés, mas das mãos. Ainda que todo o teu ser seja concomitante, olha que interessante. Mesmo que colabore, né? Todo o nosso ser, todo o nosso corpo, ele colabora, né? É concomitante. O passo, né? Nosso corpo, ele concomita, ele colabora, né? Ali tá junto, né? Mas ali tá falando, né? Aqui, ó. Assim como tu tens as mãos para trabalhar e os pés para caminhar, e se queres agir, não te serve dos pés, mas das mãos, né? Para trabalhar. Ainda que todo o teu ser seja concomitante à obra que queres fazer. Assim é do nosso ser divino, não há parte de nós que não concorra. Mas nossa vontade divina toma a parte dirigente, o trabalho que faz o trabalho, né? Como ele deu exemplo, né? O passo tá ali, né? Se move, você caminha, anda, mas quem vai fazer o trabalho é a mão, né? Um exemplo assim, né? Do que quer fazer, que nem esse deu o exemplo da mão que eu dei, né? Tipo assim, eu quero beber água, então eu vou lá, vou me mover, vou me levantar, vou caminhar e vou lá na geladeira e vou pegar, né? A água. Não, mas quem faz o trabalho é a mão, né? É interessante, né? Muito legal esse exemplo. Cadê? Não foi que eu parei. Muito mais que ela tem sua sede na divindade. Sua vida corre em nosso seio divino, é vida nossa. E enquanto sai de nosso seio divino, mas bem sai e fica. Leva fora de nós a virtude criadora do que quer fazer. Então, transborda a vontade divina, né? E ela pronuncia, né? Nesse transbordar a palavra que se cria, né? Mas ela não sai assim, ele perde, né? Ela continua no seio divino, essa vontade, né? Não se perde. Criadora do que quer fazer, dirigir e conservar. Agora, como você vê tudo, é obra de nosso Fiat divino. E por isso todas as coisas criadas estão como tantos filhos que querem contar a história de sua mãe. Porque sentindo sua vida nelas e conhecendo a origem de onde vem, sente a necessidade de dizer cada uma delas quem é sua mãe. Como é boa, como é bela e como elas são felizes e belas porque foram dadas à luz por uma mãe como ela. Que lindo, né? Porque a gente se sente assim, como a criação, né? A dificuldade de somos também uma criação de Deus, né? Que legal. É assim mesmo que a gente se sente, né? É narrar essa história, né, dessa mãe, né, da vontade de ver. É o que a gente faz aqui, né? Ao divulgar, ao meditar, fazer esses estudos, a fazer as nossas partilhas, a testemunhar, né, o que a divina vontade faz na nossa vida, é exatamente o que a criação faz. Só que é diferente da criação, a criação fala em linguagem muda, né? A gente usa a palavra mesmo, né? Ali para divulgar, né? Para contar essa história, nessa felicidade, né? A gente sente essa vida em nós, né? Muito lindo. A gente sente essa vida em nós e a gente quer ali também, né? Falar dessa felicidade, contar as belezas, né? De como ela é boa, de como ela é incrível, né? De como ela só quer nosso bem e tudo que ela faz é para o nosso bem, a vontade divina, né? É muito legal mesmo. É exatamente o que acontece mesmo, né? Oh, se as criaturas possuíssem como vida a minha divina vontade, conheceriam tantas belas coisas dela. E conhecê-la e não falar dela, lhe seria impossível, verdade, né? Verdade, a gente quer, assim, é uma coisa que parece que fica aqui, assim, na nossa garganta, que quer, sabe, transbordar, assim. É uma coisa que não dá para segurar, né? É como se tivesse uma coisa empurrando. É impossível, né? E a gente conhecendo realmente, cada coisa que a gente conhece, tudo que a gente quer é fazer isso conhecido, né? Testemunhar, é falar que as pessoas conheçam, né? Enquanto ela é incrível, né? Fazer ela ser conhecida. Então, assim, é impossível a gente se fechar, né? Se a gente realmente
possui essa vontade divina, então esse é o sinal, né? De quem realmente toma posse mesmo, quem possuiu essa vontade como sua, né? É esse o sinal, é que a pessoa não consegue ficar calada. Então ela vai trabalhar para que essa mãe incrível que é a divina vontade seja conhecida, né? Mostrar o que ela está fazendo, onde ela está, o que ela quer, né? O amor que ela tem, do trabalho que ela faz, né? Por amor a nós e é pro bem, para essa. Meu Deus, então a gente vai lá testemunhar, né? Divulgar isso para que as pessoas conheçam, a gente testemunha o que ela faz na nossa vida, né? Com a vida prática, dando os exemplos. Então, assim, é o sinal, né, para quem realmente tomou posse dessa vida, como Jesus está falando. Ó, se as criaturas possuíssem como vida a minha vontade divina. Então, né, o sinal é esse. Porque tomando posse a gente conhece realmente toda essa beleza, né, o trabalho da divina vontade. E a gente conhecendo, a gente não consegue ficar calado, né? A gente quer transbordar. É como a guerra que acontece dentro da gente, a gente não consegue guardar isso para nós, né? É impossível mesmo. Assim que não faria outra coisa que falar dela, amá-la e expor sua vida para não perdê-la. Uau, é assim mesmo. Ai, que coisa linda. Nossa, a gente vê acontecer isso conosco, né? É tão legal poder ler e ver e poder, assim, enxergar isso na nossa vida, né? Meu Deus, é só. E aí a gente enxergando, né? A gente ler e enxergar isso na nossa vida é uma confirmação, né? É um consolo pra gente, vamos dizer assim, né? É muito incrível mesmo. Depois acrescentou: minha filha, nossa divina vontade é tudo. E estando por toda parte, a alma que vive imersa nela não faz outra coisa que tomar continuamente de Deus. E Deus está em ato contínuo de verter-se dentro dela. Mas tanto que não só a completa, mas sim que não podendo conter tudo dentro, forma mares em torno dela. Olha que coisa linda, transporta, né? Transborda. Porque nosso querer divino não estaria contente se a alma que vive nele não pudesse lhe fazer parte de todas as partículas de nossas divinas qualidades. Então, a alma que vive na divina vontade, além de transbordar, né, todo esse conhecimento, tudo aquilo que está sendo depositado na nossa alma, ela vai ali tomando parte das todas assim as partículas, né, da divindade, os atributos, as qualidades divinas, as virtudes, o pensamento, toma, né, posse, né? Não é só tomar posse de uma vontade, é tomar posse de Deus, né? Toma posse de todo ele, de todas as qualidades divinas, né? Então a alma ela é transformada mesmo, né? Acontece uma fusão de vida ali, né? É uma transformação mesmo, né? E aí essa transformação a gente vê mesmo essa mudança acontecendo na vida da gente, né? É muito incrível as mudanças, né? E a gente vê mesmo em ação, né? Essas qualidades divinas. E é tão incrível porque é de um modo tão simples, né? Tão simples, tão do cotidiano, né? Que parece que nada estamos fazendo, como a gente estava falando na partilha dela. Parece que a gente não faz nada. Parece que nada está acontecendo, né? Porque é incrível, porque isso é bom, né? Que parece que nada está acontecendo porque não é nós, né? Isso é um sinal para a gente ver que não é nós que faz, né? Porque a gente tem essa sensação, né, de que nada está fazendo e que está sempre em falta, né? Porque realmente não é nós que fazemos, é a divina vontade que faz em nós e através de nós todo o trabalho. É ela que faz, né? Então, se a gente pudesse enxergar, né, ali, realmente, né, ali Deus, né, desse, abrisse isso e mostrar, né, tudo ali que a divina vontade está fazendo em nós e ao nosso redor, meu Deus, né? Que coisa seria, né? Mas assim, a gente não vê, né? Parece que a gente nada tá fazendo. Porque realmente, né, não é nós que tá fazendo, é a divina vontade. Então é muito incrível isso, né? É muito legal. Porquanto a criatura é possível, de modo que a alma deve poder dizer: tudo me dás e tudo te dou. Né? Então ele derrama tudo na alma e a alma transborda, né, ali com a vida, né, vivendo esse amor que ele depositou. Em teu querer divino, posso te dar todo tu mesmo. É incrível que agora Jesus me fez lembrar que nesses dias, eu deitada na cama aí. Foi quando? Não, peraí. Foi ontem, isso. Ontem. Me sorrindo para guardar as coisas.
Foi ontem, né? Eu tava com meu esposo, né? A gente, depois de ter tido um relacionamento, né? Naquele momento, mas foi tão, assim, incrível que aconteceu, sabe? Porque era um amor tão grande que eu tava sentindo naquele momento, sabe? Que a gente tava tendo um momento íntimo da gente. E quando termina, me deu uma vontade de chorar tão grande, porque eu senti um amor tão grande dentro de mim. E eu só pensava, enquanto eu tava ali com meu esposo, né? Naquele momento, eu só pensava em Deus. Era incrível. Que na minha mente estava Deus, 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 amar, amor, amor. Que quando terminou, me deu uma vontade de chorar tão grande, sabe? E eu fiquei ali, meu Deus, dentro de mim, assim, meu Deus, como eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Aí eu fiquei assim, né? A minha alma dizendo pra Deus, te amo, te amo. E ao mesmo tempo eu fiquei, nossa Senhor, é tão engraçado eu dizer eu te amo. Será que eu te amo mesmo? Eu fiquei assim dentro de mim, sabe? E aí eu falei assim, se for pela minha vontade, na vontade humana, eu sei que eu não vou te amar como eu te devo, né? Seria atrevimento meu dizer que te amo, realmente. Se eu fosse te amar na minha vontade humana, né? Com a vontade humana desordenada, realmente, eu não te amaria. Mas eu me atrevo em dizer, eu dizendo para ele desse jeito, meu Deus, me atrevo em dizer mesmo, que eu te amo, te amo, te amo, te amo muito, Senhor. Jesus, como eu te amo. Meu Deus, só conseguia dizer isso. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. E a convicção, eu te amo, sabe? E esse atrevimento de dizer, sabe? Dizer, Senhor, esse atrevimento de dizer que eu te amo. E te amo muito, é um amor imenso que eu tenho pro Senhor. Não é por causa, não tô falando isso com a minha vontade, mas é por causa do seu amor, né? O seu amor divino em mim. Isso eu tô te dando de volta, o seu amor. O que o Senhor tá colocando dentro de mim, eu estou só devolvendo. Então eu estou te amando com o seu amor, com o seu amor divino. Por isso que eu te amo tanto, porque é com o seu amor que eu te amo, né? Eu tava dizendo até assim para ele. É muito incrível que é assim mesmo, que é assim mesmo que Jesus está falando aqui, ó. Por quanto a criatura é possível, de modo que a alma deve poder dizer, tu me dás. Entendeu? É exatamente. E tudo te dou. Tá? Tu me dás. Então, eu tô te dando. Eu tô dizendo que eu te amo porque eu amo com o seu amor. Por isso que eu digo que eu tenho convicção que eu te amo tanto. Porque não é pela minha vontade. Se fosse pela minha vontade humana, eu não te amaria. Eu não te amaria. Mas eu sei como é o seu amor em mim, que o Senhor tá colocando. E tudo que eu tô fazendo é devolver. Eu tô te amando com o seu próprio amor. Então, eu te amo muito. Nossa, muito, né? Então eu posso dizer isso porque é com o seu amor que eu amo, né? Que eu te amo, é com o seu próprio amor. É exatamente isso, meu Deus. Em teu querer divino posso te dar todo tu mesmo. Eis porque quem vive em nosso Fiat é nosso inseparável. Sua pequenez nos sentimos correr em nossa potência e se enche de potência até não poder mais. E honra nossa potência, porque a põe em condições de comunicar-se à criatura. Olha só que lindo. É assim mesmo que eu me senti ontem, meu Deus do céu, conversando com Jesus sobre esse amor que eu estava sentindo, meu Deus. Nós a sentimos correr em nossa beleza e se enche de beleza em nosso amor e se enche de nosso amor. Olha só que legal. Ai, Jesus. Em nossa santidade fica cheia dela. Mas enquanto está cheia, honra-nos, porque nos põe em condição de embelezar com a nossa beleza divina, de enchê-la com o nosso amor, de selar a nossa santidade, de modo a pôr em atitude todas as nossas qualidades, atitude, né? Em ação, em ato, né? Com a vida, por dar a vida a tudo isso, né? Toda essa beleza, essa santidade, realmente, né? Em atitude, em ato, na vida, né? Por para fora todas essas qualidades divinas, né? Em uma palavra, põe-nos em condição de agir e dar-nos o que fazer para comunicar-nos a ela. Olha só que legal. Porque não nos convém tê-la em nossa divina vontade diferente de nós. Então tem que concorrer junto, né? Não tem como estar, né? Estar dentro da divina vontade diferente dele, né? Tem que ser semelhante mesmo a ele, né? Essa transformação, essa fusão mesmo de ser uma vida só, né? Interessante o que ele falou.
Achei legal aqui, ó. Mas enquanto está cheia, honra-nos, porque nos põe em condição de embelezar. Põe em condição, né? Porque ali ela está disposta, com disposição ali, dando liberdade para Deus embelezar, trabalhar, né? Fazer tudo o que precisa ser feito na alma, na nossa alma e também, né? Fora de nós também, né? Ao redor, né? Acontecendo essa vida, né? Dando condições de Deus mesmo criar, trabalhar, agir, né? Muito legal. Será. Aí, peraí. Porque não nos convém tê-la em nossa divindade diferente de nós. Será pequena. Não pode encerrar todo o nosso ser divino, mas participar-lhe todas as nossas qualidades divinas quanto a criatura é possível. Interessante, né? Não pode encerrar todo o nosso ser, porque ele é imenso, né? Realmente não temos como, né? Somos muito pequenos para encerrar um Deus tão grande. Mas ali, ó, ele pode, mas a gente pode participar das qualidades dele. Que legal, né? Quanto a gente é possível ali conter, né? Participar dessas qualidades divinas, das virtudes, dos atributos, né? Quanto é possível. De modo que nada lhe deve faltar. Isto é possível. Então, não é possível a gente conter, né, o ser divino, encerrar todo o ser divino, mas, né, as suas qualidades, sim, né, até quanto a criatura é possível, né, então isso é possível, né, conter na alma, né, a todas as qualidades, as virtudes, atributos, né, quem ele é, mas ele mesmo, a gente não pode conter ele todo, né, pela nossa pequenez, de modo que nada lhe deve faltar. Isto é possível, por isso nada queremos negar-lhe. E além disso, negaríamos a nossa divina vontade. E seria o mesmo que negar a nós mesmos o que nós mesmos queremos fazer. Então, ele não tem como negar uma alma que está na divina vontade, que corresponde a ele, né? Que tomou posse da sua vontade, é mesmo que negar a ele mesmo. Então, ele dá tudo, né? Quanto mais ali a alma se mover, né? Nesse propósito, né? Para corresponder a Deus, de correspondência, de fazer a divina vontade ser conhecida, se mover em direção a ele, só para ele, por ele. Então, né, nessa mesma vontade, então ele não tem como, né, ali negar nada, que é negar ele mesmo, então não é possível, né, não é possível, porque o que ele quer é dar, né. Por isso, se atenta, minha filha, e nosso fiat, encontrarás a verdadeira finalidade para a qual foste criada, tua origem, tua nobreza divina. Encontrarás tudo, receberás tudo e tudo nos dará. Então é isso, né? Só na divina vontade a gente vai realmente retornar, né? Para aquilo, né? Finalidade para a qual fomos criados, né? Só na divina vontade, fora dela não tem como, né? Então é isso, né? Ficar atenta para a gente não perder, né? Essa vida. Então é isso, amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 16 de janeiro de 1930. Como na criação, redenção e reino da divina vontade, a parte trabalhadora é da divina vontade. E as três divinas pessoas são concomitantes. A parte trabalhadora é da divina vontade. Interessante. A criação quer narrar a história da divina vontade. Quem vive nela recebe tudo, pode dar tudo e toma parte em todas as qualidades divinas. Estava a seguir o fiat divino na obra da criação. E ó, como me parecia bela, pura, majestosa, ordenada, digna daquele que a tinha criado. Parecia-me que cada coisa criada tinha que contar a sua pequena história, que encerrava daquele fiat que ele tinha dado à vida, e que, tirando-as à luz do dia, deviam narrar, para fazer conhecer o que sabiam da divina vontade. E unidas juntas deviam narrar a longa história daquele fiat que não só as tinha criado, mas conservando-as
Dava-lhes o trabalho de narrar sua longa história. Nossa, que lindo, né? A criação quer narrar a história da divina vontade. A criação quer narrar o que a divina vontade faz. Que lindo. E unidas juntas deviam narrar a longa história daquele Fiat que não só as tinha criado, mas conservando-as, dava-lhes o trabalho de narrar sua longa história, dando a cada coisa criada uma lição, para narrar as criaturas, para fazer conhecer aquela divina vontade que as tinha criado. Mas enquanto minha pobre mente se perdia em olhar a criação e queria escutar as tantas belas lições que queria dar-me cada coisa criada sobre o Fiat divino, meu doce Jesus, saindo de dentro de meu interior, me disse: minha pequena filha do meu eterno querer, quero que saiba que a obra da criação, da redenção e a do reino do nosso querer é tudo obra no nosso Fiat Supremo. Tudo é obra do nosso Fiat Supremo. Tudo é obra do Fiat Supremo. Ele tomou a parte trabalhadora e as três divinas pessoas tomaram a parte concorrente. Nossa, interessante, né? O Fiat Supremo tomou a parte trabalhadora e as três divinas pessoas tomaram a parte concorrente. Nossa, que incrível! A divina vontade que é a trabalhadora e Deus concorre. Deus, as divinas pessoas é a parte concorrente, mas foi a nosso Fiat divino ao que lhe demos o trabalho, de criar a criação, de formar a redenção e de restabelecer o reino de nossa divina vontade. Porque nas obras que saem de dentro da divindade, é sempre nosso querer divino que toma a parte ativa. Então, quem age é a vontade de Deus que age para fazer as obras. Na divindade, o que age, o que move é a divina vontade, é a vontade divina. Porque nas obras que saem de dentro da divindade, é sempre nosso querer divino que toma a parte ativa, que age. Ainda que todo o nosso ser divino concorra junto, porque ele tem virtude e ofício dirigente e trabalhador de todas as nossas coisas. Quem trabalha é a divina vontade. Quem trabalha, quem dirige os atos de Deus é a vontade dele. Igual quando a gente, por exemplo, no caso o que faz a gente se mover, quando a gente vai fazer alguma coisa, por exemplo, que eu vou comer, né, fazer um ato de comer, é a vontade que está ali dirigindo, mas o meu humano concorre, o corpo, né, a pessoa concorre ali com aquele ato, mas o que dirige o ato é a vontade. Então, o que dirige o ato de Deus é a vontade. A parte ativa é a vontade. O que trabalha, dirige, é a vontade. Assim como tu tens as mãos para trabalhar e os pés para caminhar, e se queres agir, não te serve dos pés, mas das mãos, ainda que todo o teu ser seja concomitante à obra que queres fazer. Então ele está falando isso mesmo, né? É isso mesmo que ele está falando. Assim como a gente tem uma mão. Tem mão, assim como tu tens as mãos para trabalhar e os pés para caminhar, e se queres agir, não te serve dos pés, mas das mãos. Quando a gente quer fazer um trabalho, por exemplo, fazer quero agir, quero trabalhar, fazer um trabalho, eu vou usar minhas mãos. Se eu quero, eu vou usar as mãos. Não, peraí, Jesus. Assim como tu tens as mãos para trabalhar e os pés para caminhar, se queres agir, não te serve dos pés, mas das mãos, ainda que todo ser seja concomitante à obra que queres fazer. Assim é do nosso ser divino. Não há parte de nós que não concorra, mas nossa vontade divina toma a parte dirigente e trabalhadora. Todo ser divino concorre, mas o que dirige é a divina vontade.
Então, quando a gente vai agir também, todo o nosso ser concorre para fazer aquele ato, mas o que dirige é a vontade. Muito mais que ela tem sua sede na divindade. Sua vida corre em nosso seio divino. É vida nossa. E enquanto sai de nosso seio divino, mas bem sai e fica, leva fora de nós a virtude criadora do que quer fazer, dirigir e conservar. Agora, como você vê, tudo é obra de nosso Fiat divino. Tudo é obra do Fiat divino. E por isso todas as coisas criadas estão como tantos filhos que querem contar a história de sua mãe. O céu quer contar. Quem me criou é a divina vontade. Quem me conserva é a divina vontade. Tudo é obra no nosso Fiat. Tudo é obra do Fiat divino. Todas as coisas criadas falam isso. Uma linguagem muda, mas falam. A árvore fala. Tudo é obra. Eu sou obra do Fiat divino. Eu sou obra de Deus. Eu sou obra do Fiat divino. E quem me conserva é o Fiat divino. E por isso todas as coisas criadas estão como tantos filhos que querem contar a história de sua mãe. Porque sentindo sua vida nelas, a vida da divina vontade nelas, e conhecendo a origem de onde vem, sentem a necessidade de dizer cada uma delas quem é sua mãe. Como é boa, como é bela e como elas são felizes e belas, porque foram dadas à luz por uma mãe como ela. Nossa, a criação quer fazer isso. Imagina que o homem, como que o homem tem que querer também isso, né? Falar, eu sou uma obra do Fiat divino. O Fiat divino me criou e me conserva. Como é maravilhoso ter como mãe o Fiat divino. Né? Como é bela, quer testemunhar, a criação quer testemunhar como é bom, como é maravilhoso ser, como é boa, como é bela, como eu sou feliz porque sou uma obra do Fiat divino. Se as criaturas possuíssem como vida a minha divina vontade, conheceriam tantas belas coisas dela. Se as criaturas possuíssem como vida a minha divina vontade, conheceriam tantas belas coisas dela. E conhecê-la e não falar dela lhe seria impossível. Assim que não fariam outra coisa que falar dela, amá-la e expor sua vida para não perdê-la. A criação possui essa vida e fala da divina vontade, e com a linguagem muda fala. Se o homem vive na divina vontade, se o homem possui como vida o Fiat divino, não vai conseguir não falar dele. Vai ser impossível não falar. Se você vive na divina vontade, essa vida maravilhosa, você não consegue não falar. Você quer falar, você ama, expõe sua vida para não perdê-la. Você quer, né? Como que você vai conhecer, vai saber que você é saber quem é essa sua mãe maravilhosa, você não vai falar dela. Depois acrescentou, minha filha, nossa divina vontade é tudo. E estando por toda parte, a alma que vive imersa nela não faz outra coisa que tomar continuamente de Deus. E Deus está em ato contínuo de verter-se dentro dela. Mas tanto que não só a completa, mas sim que não podendo conter tudo dentro, forma mares em torno dela. Porque nosso querer divino não estaria contente se a alma que vive nele não pudesse lhe fazer parte de todas as partículas de nossas divinas qualidades. Porquanto a criatura é possível, de modo que a alma deve poder dizer: tu me dás, tudo me dás e tudo te dou. Em teu querer divino posso te dar todo tu mesmo. Eis porque quem vive em nosso Fiat é nosso inseparável. Sua pequenez nos sentimos correr em nossa potência. E se enche de potência até não poder mais. E honra a nossa potência, porque a põe em condições de comunicar-se à criatura. Nós a sentimos correr em nossa beleza, e se enche de beleza. Em nosso amor, e se enche de nosso amor. Em nossa santidade, e fica cheia dela. Mas enquanto está cheia, honra-nos, porque nos põe em condição de embelezar com nossa beleza divina, de enchê-la com nosso amor, de selar nossa santidade,
de modo a pôr em atitude todas as nossas qualidades divinas. Em uma palavra, põe-nos em condições de agir e dar-nos o que fazer para comunicar-nos a ela. Porque não nos convém tê-la em nossa divina vontade diferente de nós. Será pequena, não pode encerrar todo o nosso ser divino, mas participar de todas as nossas qualidades divinas quanto à criatura é possível, de modo que nada lhe deve faltar. Isto é possível. Por isso nada queremos negar-lhe. E além disso, negaríamos a nossa divina vontade. E seria o mesmo que negar a nós mesmos o que nós mesmos queremos fazer. Por isso, se atenta, minha filha. Em nosso Fiat encontrarás a verdadeira finalidade para a qual foste criada. Tua origem, tua nobreza divina. Encontrarás tudo, receberás tudo e tudo nos darás. A gente, então, na divina vontade, possui as qualidades divinas, mas é como a Aline estava falando, né? A gente não vê a gente não vê, é tudo pela fé. E é como a divina vontade que age, a gente fica assim, claro, a gente crê em tudo que está sendo falado, mas a gente é muito pequeno, né? Eu não vê assim, nossa, a imensidão de Deus, o céu é imenso, mas eu sou tão pequena, como que eu posso... E a imensidão de Deus, o céu, por exemplo, ele fala da imensidão de Deus. Deus é infinito, o céu fala em linguagem muda, né? Deus é infinito, imenso. Ele é estável. O céu é estável, o céu está ali, fixo. Então Deus é imutável. E a gente toma parte dessas qualidades de Deus, da imutabilidade, da firmeza, da santidade de Deus, do amor de Deus. Mas a gente percebe isso em atitudes pequenas, em coisas pequenas. Aí você não vê, por exemplo, a gente vê Jesus, o amor dele. Ele derramou cada gota, até a última gota de sangue dele. A gente não vê essa grandeza toda de um sacrifício tão assim de amor em nós, né? Tipo assim, eu nunca derramei nenhuma gota, eu nunca derramei todo o meu sangue. Mas é na nossa pequenez que acontece. A gente ama, tem esse amor de Deus em nós, mas é na nossa pequenez, como se fosse assim, deixa eu ver se eu não consigo falar, estou tentando falar e não consigo. Tipo assim, em atitude simples, é na pequenez. Ele falou que é na pequenez. É na pequenez que isso acontece. Nosso querer divino, aí ele, minha filha, nossa divina vontade é tudo. E estando por toda parte, a alma que vive imersa nela não faz outra coisa que tomar continuamente de Deus. A vontade de Deus, a gente fica tomando a vontade de Deus, continuamente tomando tudo de Deus, imersos na vontade de Deus. Mas tanto que não só a completa, mas sim que não podendo conter tudo dentro, forma mares em torno dela. Porque nosso querer divino não estaria contente se a alma que vive nele não pudesse lhe fazer parte de todas as partículas de nossas divinas qualidades. Porquanto a criatura é possível, de modo que a alma deve poder dizer, tudo me dás e tudo te dou. A nossa pequenez toda para ele, mas é pequeno. Tudo te dou, toda a minha pequenez eu te dou. Tudo te dou, em teu querer divino posso te dar todo tu mesmo. Eis porque quem vive em nosso Fiat é nossa inseparável. Sua pequenez nos sentimos correr em nossa potência. E se enche de potência até não poder mais. E honra nossa potência, porque a põe em condições de comunicar-se à criatura. Nós a sentimos correr em nossa beleza. E se enche de beleza em nosso amor. E se enche de nosso amor, em nossa santidade, e fica cheia dela. A gente ama, por exemplo, a gente ama as pessoas, né? Na nossa pequenez, a gente ama
as pessoas que estão à nossa volta, ama todas as pessoas do mundo inteiro, mesmo sem ter mesmo sem ter essa onipotência, onividência de Deus, de conseguir enxergar. Eu não estou enxergando todas as criaturas aqui na minha mente, não consigo enxergar, saber o nome de todas, conhecer cada uma. Deus conhece, mas eu na minha pequenez não conheço. Mas eu amo todas. Eu tenho a intenção, assim como Deus tem a intenção, por exemplo, de salvar todas. Na minha pequenez eu tenho a mesma intenção de Deus, mas sem ver, sem conhecer, sem saber todas, mas eu quero todas salvas, assim como Ele. A gente ama com o amor de Deus as pessoas. A gente vê que a gente não ama mais com o amor humano as pessoas. Por exemplo, se precisar corrigir, a gente corrige. Se a gente vê que a pessoa está passando por uma situação difícil, ela está numa situação de sofrimento, mas você consegue ver ali o amor de Deus naquele sofrimento e você quer, junto com Deus, tudo o que está acontecendo. Você agradece pelo que está acontecendo. Você consegue enxergar que o que está acontecendo para aquela pessoa é um amor, é uma correção de Deus que é amor. E você ama com esse mesmo amor de Deus que quer corrigir também. Você não fica pedindo para Deus: Senhor, tira isso, Senhor, tira isso dessa pessoa, livra essa pessoa disso que está acontecendo, olha o que está acontecendo aqui, olha o que está acontecendo com essa pessoa. Igual lá no caso lá da André Surak. Esses dias eu vi, né, a história, a mulher contando a história que ela está passando por uma ela mesma contando, né? Eu vi a mulher contando, mostrando o vídeo dela lá. E ela falando que ela está passando por uma correção. Nossa, muita decepção com ela totalmente assim, recebendo uma correção. Ela perdeu muito dinheiro, e ela queria muito dinheiro. Ela falou, esses dias eu vi um vídeo dela falando que ela, né, falando do dinheiro, agora ela teve um prejuízo absurdo. Aí eu vi nossa, Jesus, o Senhor está corrigindo para ela poder sair dessas trevas tão grandes que ela estava vivendo, falando umas coisas absurdas. Nossa, meu Deus! Cada coisa que ela fala, e ela está sendo corrigida, o Senhor está corrigindo ela. Então você ama a criatura com o mesmo amor. Você não fica falando, nossa, Jesus, tadinha, não faz. Não, livra ela disso, devolve o dinheiro para ela, né? Tipo assim, não deixa ela passar por isso. Não, você ama com o mesmo amor de Deus. Você quer o mesmo que Deus quer. Você ama a pessoa com o mesmo amor de Deus que quer corrigir. Você concorre junto com Deus naquele ato que Ele está fazendo de correção. Você ama o que Ele está fazendo. Você está junto com Ele. Você não tem problema de pensar que você e Deus é a mesma pessoa. E se Deus está corrigindo, você também está corrigindo a pessoa. Você está ali junto com Ele, com a mesma vontade dele. Você está junto com Ele, concorrendo naquele ato, junto com Ele. Então você está amando a pessoa do jeito que Ele ama, com a qualidade do amor dele, com os atributos dele que está fazendo isso. Então, assim, a gente, né, ama as criaturas com o amor de Deus, que Ele fala que a gente tenha na nossa alma as qualidades dele. Você não ama as pessoas com amor humano, aquele amor que quer passar a mão na cabeça, que quer fazer a pessoa não sofrer nada humanamente, que fala para a pessoa, tadinha, né? Vamos ajudar ela, vamos fazer uma vaquinha para mandar dinheiro para ela, porque ela está sofrendo. Não, você ama com amor divino. Mas enquanto está cheia, honra-nos, porque nos põe em condição de embelezar com nossa beleza divina, de enchê-la com nosso amor, de selar a nossa santidade, de modo a pôr em atitude todas as nossas qualidades divinas. Em uma palavra, põe-nos em condições de agir e dar-nos o que fazer para comunicar-nos a ela. Porque não nos convém tê-la em nossa divina vontade diferente de nós. A gente ama como Ele ama. Com tudo Ele, né? Ele e nós, a gente não é diferente dele.
não podendo encerrar todo o nosso ser divino, mas participar de todas as nossas qualidades divinas quanto a criatura é possível, de modo que nada lhe deve faltar. Isto é possível. Então, se ele está falando, a gente acredita. E sim, Senhor, eu creio que o Senhor comunica as suas qualidades divinas o quanto é possível para a nossa pequenez. Por isso, nada queremos negar-lhe. E, além disso, negaríamos a nossa divina vontade. É Ele mesmo que quer fazer isso. Então, não é possível, porque é uma coisa que é Ele que quer, que Ele nos criou para isso. Foi essa a finalidade da criação. A gente viver com a vontade dEle, sendo imagem e semelhança dEle. E seria o mesmo que negar a nós mesmos o que nós mesmos queremos fazer. Por isso, sê atenta, minha filha. Em nosso Fiat encontrarás a verdadeira finalidade para a qual foste criada, tua origem, tua nobreza divina. Encontrarás tudo, receberás tudo e tudo nos darás. Então, aí, nesse resuminho aqui, fala, né, que na criação, redenção e reino da divina vontade, as três pessoas divinas agem juntas. Mas o Fiat Supremo é o trabalhador principal, como as mãos que realizam a obra, enquanto todo o corpo coopera. Agora entendi aquele exemplo, né, que ele falou, que você quer trabalhar. O principal que vai trabalhar ali, você quer fazer por exemplo, eu vou lavar roupa. O principal que vai agir é as minhas mãos, mas todo o meu corpo vai estar cooperando no ato de lavar a roupa. Se eu não estiver respirando, não tem como eu lavar a roupa, eu vou estar morta, né? As mãos vai ser o ator principal ali, que vai estar agindo, lavando a roupa. Mas todo o meu ser vai estar participando, o olho, os pés, todo o corpo, a respiração, o coração, todo o meu corpo vai estar concorrendo. Entendi. Nossa, maravilhoso esse resuminho aqui para ajudar. Obrigada, Senhor. Tudo concorre, né? Tudo concorre, todo o corpo concorre. Então, a divina vontade é como se fosse a mão, que é o principal, mas todo o corpo concorre. As três divinas pessoas concorrem. A divina vontade é a força criadora que sai de Deus, mas permanece nele, trazendo vida e ordem a tudo. Quem vive na divina vontade recebe tudo de Deus, sua beleza, amor, santidade, poder. A gente recebe tudo de Deus, a beleza de Deus, o amor de Deus, a santidade, o poder de Deus. Aí você fala, não, mas que poder é esse que eu recebo? Porque eu não vejo nada disso. Eu não tenho poder de nada, eu sou uma miséria, eu não tenho poder de nada. É porque é dele, né? Ele que está agindo através de nós, a gente não vê tudo o que está acontecendo. Tudo que está gerando os atos que a gente está fazendo. A palavra que sai da nossa boca. Por exemplo, uma palavra que a gente fala, às vezes, para uma pessoa, a gente não sabe onde chega a luz que está saindo da nossa mente, que está se materializando em palavras, alcança almas lá do purgatório, que a gente não está vendo. Mas é por causa do poder da divina vontade que está alcançando essas almas do purgatório. A gente não vê, eu não vejo nenhuma alma do purgatório apareceu aqui na minha frente falando, eu recebi a luz que você tá, tô ouvindo aí que você tá falando. Não tem nenhuma aqui na minha frente falando comigo. Mas Deus está falando que é assim e eu creio. E eu sei que elas estão ouvindo o que ele está falando aqui. Porque é ele que está falando. É o poder dele que está nesse ato. Que está alcançando o passado, presente e futuro. Que está alcançando as almas do purgatório. Eu não vejo. Mas tá. O poder dele, da palavra dele, o fiat dele que está aqui agindo. E tem essa potência, tem esse poder de alcançar passado, presente e futuro, de alcançar todas as mentes. E eu não preciso que ele me prove isso para poder acreditar. Ele está falando que é assim, que foi para isso que eu fui criada, e eu quero só a vontade dele. Então é isso, né? Pode dar tudo a Deus, pois age em união com ele. É a ele que está agindo. Torna-se inseparável da Trindade, como um rio que flui do oceano divino. Na minha vontade você encontra sua origem, sua nobreza divina. Encontra tudo, recebe tudo e pode dar tudo. Convite para hoje. Observe a criação. Ela fala da divina vontade. Porque a criação, observe a criação, observando o céu agora. O céu, é o Fiat divino que criou e que conserva o céu. E o céu está aqui.
Não cai na nossa cabeça, as nuvens não caem, é imutável, está sempre em seu posto fixo, é infinito, é lindo. Então é a divina vontade que é linda, é a divina vontade que é imutável, é a divina vontade que é infinita, que é maravilhosa. Peça a graça de viver no Fiat para ser cheio de Deus e agir com Ele, Fiat. Compartilhe essa mensagem, espalhe a alegria de pertencer à vontade divina. Assim como a criação, ela falou, né? A criação quer falar do Fiat, ela quer falar como é maravilhosa essa vontade divina que me criou e me conserva. Então, a gente mais ainda que temos a palavra, que Deus nos deu esse dom da palavra. A criação não tem o dom da palavra. Eles falam em linguagem muda. O homem recebeu esse dom maravilhoso que é falar. Que é falar. Foi por meio da palavra que Deus criou tudo. E Deus deu esse dom para a gente de falar da palavra, né? De expressar, de falar. Senhor, ensina-me a viver da tua vontade, como Luísa, para ser tua obra divina. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.